falar sobre formação de DPO. Nós começamos a falar desse assunto há mais ou menos um ano e pouco atrás, por uma coincidência. Fui visitar um amigo meu que é sócio-diretor de um grande escritório de advocacia e começamos a conversar sobre esse assunto. Falei, olha, isso aqui vai bombar daqui a um ano, né? E aí a gente começou a olhar as possibilidades. Eu tinha a minha experiência toda baseada em ISO 27000, que ajudou bastante. E aí nós começamos a fazer um trabalho de constituição de uma série de cursos, e eu não esperava que fosse ser na quantidade que está sendo e na quantidade de pessoas que frequentam o curso. A gente já fez, em um ano e pouco, 20 e poucas turmas só desse assunto, formou uma série de DPOs e montei fórum, comecei a fazer palestra, criar curso. Então, foi um monte de coisa que eu acabei aprontando e agora isso aqui é parte da disseminação que a gente está fazendo para passar um pouco para as pessoas da experiência e desse assunto que vai bombar, vai continuar acontecendo. Ontem, para quem participou aqui, eu mostrei sobre o que está acontecendo no Brasil, a diferença entre a lei europeia e a brasileira, que não tem muita diferença, tem algumas coisas, mas na essência é a mesma coisa. E hoje, tal qual estava programado, e eu falei ontem, nossos 20 minutos vão ser para abordar conceitos básicos da legislação brasileira e alguma coisa que está acontecendo e um pouquinho do assunto que é amanhã, que é a formação de DPO. Bom, de novo, eu sou, para quem não veio ontem, eu sou uma pessoa voltada para treinamento, dou aula no Mackenzie e monto curso voltado para a área de tecnologia e governança há bastante tempo. E a empresa que a gente trabalha, ela cria muitas formações, muitos cursos, e muitos voltados para a área de gestão, e esse aqui é um que é constituído de um conjunto de cursos que faz uma formação profissional. Então, isso é uma característica da gente. A gente não faz necessariamente cursos avulsos. A gente faz normalmente um sequenciamento de cursos para passar conhecimento. E o assunto de hoje, nos nossos 20 minutos de tempo aí, é sobre conceitos básicos da Lei Geral de Proteção de Dados. Se alguém quiser fazer qualquer tipo de pergunta, pode colocar no bate-papo que eu respondo assim que encaixar, ok? À vontade. Bom, existem dentro dessa legislação, antes de falar nela, algumas coisas que são conceituais. Então, o que são dados pessoais? Né? Dados pessoais é um conjunto de informações relacionadas a uma pessoa. E essa legislação, ela não cobre em nenhum momento, e nem pretende fazer isso, o assunto voltado para a empresa, para a pessoa jurídica. Então, essa legislação, ela complementa o Marco Civil da Internet, ela tem um apelo muito de continuação do que acontece com o PROCON, e ela vai criar uma série de situações em que as empresas vão ter que se arrumar para poder ter o privilégio de guardar as informações das pessoas. A base dessa legislação, tanto a brasileira quanto a legislação europeia, que tem anos de janela em desenvolvimento, é a confiança. À medida que você faz as coisas para prestar confiança e fazer com que as pessoas tenham convicção dos seus direitos e deveres, a coisa melhora muito. Estava dando exemplo em cima disso, né? Em cima de dados das pessoas. Quando você vai vender um carro, parece que todo mundo é criminoso. Você é obrigado a ir num cartório, você tem que levar uma pessoa junto, tem que assinar, você não acredita que o carro está bom. É impressionante como a gente cai num terreno de desconfiança, como uma coisa deveria ser mais natural, né? Então, quando você desconfia, a coisa ela diminui a chance de você ter um bom relacionamento. Sempre assim. Então, quando a gente preserva os dados pessoais, são esses tipos de assuntos que são pertinentes às pessoas. A localização onde uma pessoa está. Então, a pessoa usando um GPS, uma pessoa sendo identificada por uma câmera, as informações identificáveis à pessoa, dados médicos, são sensíveis. E a gente percebe que
próprio perfil cultural, biometria, religião. Todos esses assuntos, alguns são muito sensíveis e acabam prejudicando não só a relação entre as partes, como a pessoa que se sente envolvida quando o dado dessa pessoa é usado sem autorização devida. Existem circunstâncias, é claro, que os dados vão ser autorizados. Quando você tem assuntos legais, quando você publica alguma informação na internet, então você coloca numa rede social o que você coloca ao vento. Não dá para fazer mais nada, é você quem cedeu a informação. Mas na maior parte das vezes, a gente está sempre trocando experiência, né? Você vai, coloca a informação num site, num folheto, ou passa informação para uma pessoa. Você entra numa farmácia, a primeira coisa que falam para você, qual é o seu CPF? Né? Para que eles precisam do CPF? Eu quero desconto, mas e aí? Então tem uma série de circunstâncias que os dados pessoais a gente trata de uma certa forma leviana. E essa legislação traz amparo para que a gente crie mais convicção em relação ao valor que tem esses dados e como a gente vai tratar quando coletar os dados de outras pessoas. Bom, existe um ciclo de vida para o dado. Então, o dado, desde o momento que você insere ele num campo, que ele passa a ser coletado, você produz alguma coisa, põe esse dado para um banco de dados, o classifica, utiliza, até o ponto em que você joga o dado fora, é o ciclo de vida do dado. E aí, a cada um desses passos, você tem que ter um cuidado, porque se, de alguma forma, ele cai na mão de pessoas erradas, ou vaza, ou você distorce a informação, ou você tem informação desconcentrada. Às vezes você tem o endereço de uma pessoa numa base, na outra base, a base de marketing tem um endereço, a base de cobrança tem outro. Essa falta de precisão também é muito ruim. Então, o tratamento de dados é a base que essa lei procura preservar. Isso leva as organizações a começarem a questionar como é que elas fazem, por exemplo, teste de software, ou como elas fazem backup, ou como transmite dados. Estava falando com um amigo meu que trabalha numa empresa que ele precisa muito de uma informação na hora apropriada. Manda por planilha. São dados de pessoas que vão ser engajadas para trabalhar. Manda por planilha. Então, fica lá aberto, papel solto. A gente costuma soltar informação dos outros assim, ao bel prazer. Não é só o caso de hacker. A maior parte das vezes, o vazamento de informação ele se dá por falta de treinamento, por falta de adequação, por falta de cuidado que a gente tem com as coisas. Então, uma coisa que essa legislação vai trazer para as empresas é uma necessidade de lidar com o risco dessa exposição. É uma gestão de risco. Agora, existem alguns conceitos, existem alguns personagens que têm responsabilidade na execução dessa lei. A pessoa que tem o dado, que compete as decisões referentes aos dados, é uma pessoa jurídica, pode ser física também, mas vamos imaginar que seja uma empresa. Essa entidade, se ela detém a propriedade do dado, dentro da lei, ela é chamada de controlador. Se ela passa esse dado para alguém operar, para fazer algum tipo de trabalho com esse dado, é um operador. Então, imagina uma empresa que emite cartão de crédito, né? O banco emissor é o controlador. Quando você vai e usa o cartão de crédito para comprar gasolina, por exemplo, e usa uma maquininha, aquela maquininha é parte do operador. E essa orquestração entre operador e controlador é que dá a segurança da transação, etc. e tal. Agora, se o controlador, exemplo, né? Se o controlador ele não toma cuidado dessa relação, é promíscua a relação com o operador, e o operador deixa vazar um dado, a culpa é de quem? Teoricamente seria do operador, mas existiu uma inversão de ônus da prova. A culpabilidade aí será inicializada por quem começou tudo, pelo controlador. Então você imagina circunstâncias de vida, esse paralelo que a gente está acostumado, que tem que levar em consideração, né? Eu coloco um carro vou num restaurante e vou de carro, né? Aí chego lá e coloco o carro na mão de um manobrista. E por azar, né, o manobrista bate o carro. De que é a responsabilidade?
O restaurante é o controlador, o valet é o operador. Então, o operador é que causou um estrago. A corresponsabilidade é do controlador. Isso já é da lei hoje. Com dados, praticamente a mesma coisa. Então, uma das coisas que vão acontecer ao longo do tempo, né, é trabalhar e desenvolver uma espécie de um relatório de autoconsciência, quando alguém for fazer alguma coisa. Uma das funções, uma das tarefas dentro das organizações é avaliar o risco. Então, existe um relatório que é uma forma de ajudar, né, de pasteurizar a forma de fazer as adequações. Então, quem trabalha ou vai trabalhar com essa legislação vai trabalhar com desenvolvimento, vai trabalhar com qualquer novo negócio, qualquer inovação, qualquer novo serviço. Vou colocar câmeras aqui nessa sala, é um novo serviço. Vou fazer uma análise de risco. E esse análise de risco vai mostrar para a empresa o quanto ela aposta, né? Não vai acontecer nada de errado. E esse papel quem faz essa análise de risco pode ser qualquer pessoa, mas por obrigação tem que ser o encarregado disso, que é o DPO. Uma pessoa indicada pelo controlador ou até pelo operador para atuar como um canal de relacionamento. Então, o que é interessante é que existe uma oportunidade de desenvolvimento profissional de uma pessoa que não necessariamente tem conhecimento jurídico ou técnico, mas tem que ter um pouco dos dois. Esse é o assunto de amanhã, né? O que faz um DPO, como é que se consegue arrumar um DPO. O João Pessoa da área comercial estava procurando, mostrou para mim vagas de trabalho. Tem uma empresa aí de vagas que estava oferecendo cargo de DPO a R$16 mil. Okay? Eu não sei se isso é muito ou se é pouco, para mim é bastante dinheiro, né? Evidentemente que não vai ser uma pessoa com um curso ou com um auto-intitulado DPO que vai pegar um trampo desses, mas se vê que o mercado vai ficar carente de pessoas que venham a se preparar para isso. E tem pessoas que têm facilidade de agregar o pouco que falta, ou parte do que falta, para conseguir disputar uma vaga dessa, ou fazer frente a uma empresa com esse papel de DPO. Na Europa tem 28 mil vagas de DPO hoje, e elas estão sendo contempladas, preenchidas pelas pessoas que têm aptidão para isso, da empresa de fora. Então, se vê um novo horizonte no mercado que vai aproveitar do conhecimento de pessoas que sabem fazer gestão. Isso que é interessante, que é a pessoa que vai ajudar a orquestrar esses personagens, né? O nível hierárquico do DPO, Leandro, ele tem que ser o mais alto possível, porque ele vai falar pela empresa. Então é como se ele, talvez na mesmo nível de compliance. Quando você tem uma área de compliance, né, você tem uma equipe de compliance, auditoria, é por ali. Porque se acontecer um incidente, tiver que ser reportado para uma autoridade, ele tem que ter esse tipo de discernimento. Senão ele não mostra a boa-fé da empresa. E vai ter um prazo. Na Europa tem um prazo determinado para avisar a autoridade que aconteceu um incidente. No Brasil, a autoridade ainda não regulou esse prazo, mas na Europa é 72 horas. E você não diz assim, em 72 horas, aconteceu alguma coisa. Você tem que dizer, aconteceu alguma coisa, e já fizemos uma série de intervenções para mitigar o problema. E esse tipo de personagem, perante a autoridade de proteção de dados, é o DPO. Então, o DPO, ele vai ser essa pessoa. E se não tiver o DPO, alguém tem que ir lá, pôr a cara para bater, né? Então, e se omitir em relação a isso? Tem multa. Ontem eu mostrei na explanação aqui, tem empresas do Brasil que já tomaram 7 milhões, 10 milhões, 15 milhões de multa. Fora isso, não é só multa, o Ministério Público manda parar a operação. E o agente operacional dessa legislação é o Ministério Público. Então, já está aí o Ministério Público. Você fazer o que é um PDR, um Disaster Recovery Plan, isso parte de uma tarefa de uma empresa que tem alguma coisa a perder, né? Mas isso é inerente
um pedaço das ações que uma empresa faz para se manter sadia. Não tem a ver com essa lei. O meu problema é o seguinte: eu tenho dados das pessoas dentro da organização. E as pessoas têm direito a perguntar diretamente para a empresa, falar, que dados meus você tem aí? E aí você fala assim, desculpa que eu perdi tudo. Fica meio esquisito, né? Então, se você tiver coleta de dados, imagina que seja uma escola. Você vai lá querer dados do seu boletim, ou dados para fazer qualquer coisa, também numa empresa, quero dados para preencher minha carteira profissional. Hoje a gente já tem esses direitos, mas agora você pode interpelar qualquer empresa sobre o que ela tem dos seus dados. Está acontecendo isso na Europa. Então, você se vê numa questão com uma empresa, se você for no Google, ele te mostra. Mas lá é bacana, né? O duro é quando você chega numa empresa que não tem estrutura para isso, ou os dados foram perdidos, ou sei lá o quê. Então, é evidente que o cuidado com os dados vai fazer parte do pacote. Mas o DPO, essa figura, isso eu vou abordar amanhã, ele tem que fazer o meio de campo em treinar as pessoas, em ver o que o RH está fazendo, ver o que a área que faz contato com o público está fazendo, e assim vai, né? Dados de criança tem uma tratativa especial. No Brasil, a gente tem a UECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é mais forte e mais abrangente do que a legislação europeia, que na Europa, pelo amor de Deus, são 30 países, né? E lá colocaram uma regra meio que mínima. Nosso Estatuto da Criança e Adolescente é até mais forte, mas casa uma coisa com a outra. É uma outra situação, tocada aí pelo Leandro, os dados de saúde. Como é que ficam os dados de saúde? Se você precisa do dado, ele está dentro do conceito de uso, né? Eu preciso do dado para poder sofrer uma cirurgia, para sofrer uma intervenção médica. Então, está dentro do contexto. É apropriado, é passível. Agora, se a empresa não tem nada a ver com aquele assunto, vou perguntar para uma pessoa qual é a sua religião, qual é o seu credo, ou coisa parecida, sem nenhum propósito. Então, esse é o tipo de coisa que vai dar um pouco mais de consciência para quem pergunta e muitas vezes questionamento de quem é perguntado. Bom, os fundamentos que mantêm essa lei funcionando, né? Aliás, a frase está ali errada. Os principais objetivos dessa lei, que é um fundamento, é a proteção à privacidade. Então, você ter liberdade de expressão, a inviolabilidade, sabe aquele lance do japonês, da federal, não entrar antes das 6 da manhã? É parte disso, é parte da inviolabilidade que a gente tem, protegida pela Constituição e reforçada por essa legislação. Quando você recebe uma foto do Detran, que o seu carro sofreu uma multa, e não aparece o seu rosto, isso é inviolabilidade. Então, esse tipo de coisa, a gente já tem uma série de situações e vai continuar reforçado desse jeito, né? Inovação tecnológica. Eu coloco uma câmera dessa que eu estou usando aqui, ela reconhece o rosto, reconhece a emoção, reconhece o não sei o quê. Isso é possível? Sim, desde que eu explique o porquê. Teve uma série de iniciativas dessas aqui em São Paulo, de empresas que colocaram esse tipo de reconhecimento facial. O Ministério Público ou o PROCON mandou tirar. Não tinha razão de fazer aquilo. Não é que a inovação não seja fantástica, mas é uma espécie de traição para quem está de frente para a câmera. Então vai haver esse tipo de intervenção. Não é para tolher em nenhum momento a iniciativa das empresas. Absolutamente. É só para que haja uma transparência entre quem faz alguma coisa e quem recebe o fruto dessa intervenção. Os direitos humanos têm muito a ver com isso, né? Então, esses objetivos, eles são calcados e apoiados em alguns princípios. Basicamente, à medida que você toma consciência desses princípios, ou consegue articular esses princípios, você vê que eles são a base da boa-fé. Então, determinar a finalidade, por que eu estou fazendo isso, né? A adequação disso, qual é a necessidade, eu preciso isso tudo. Então, tem uma forma de você capturar o dado, não necessariamente de forma invasiva, o livre acesso ao proprietário do dado, a qualidade do dado,
a transparência, que é o assunto que eu martelei, a própria segurança da informação. Então, um parelho muito bom para essa legislação é a ISO 27000. Como se prevê, a ISO 27000 também tem a ver com prevenção, como é que você faz toda uma camada de segurança de informação que adeque a empresa para ela poder operar tranquilamente. A não discriminação, muitas vezes a gente está submetido a algoritmos. Então, o uso de algoritmos automáticos não será proibido, mas deverá ser declarado. Você poderá questionar isso, né? Estava falando um negócio outro dia, que quando alguém questionar de dado automatizado, né, a gente vai fazer assim, né? Quero ver o VAR disso aí, né? Quero ver o que está acontecendo. Então, é interessante que essa legislação ela vai criar consciência nas pessoas, como outras já o fizeram, e nós temos, dadas as características do Brasil, alguns assuntos que são mais pertinentes, são mais percebidos do que o continente europeu, mas a base é a mesma. A gente, alguma coisa está na frente, alguma coisa está atrás, mas o racional é muito parecido. Desculpe minha voz, eu tô bico do corvo com essa minha voz aqui, viu? Bom, multa. Isso aqui é um lance que pega muito, né? No Brasil, é limitado a 50 milhões de reais, ou a 2% do faturamento. A última empresa que levou uma traulitada no Brasil, levou uma multa grande, 12 milhões. Na Europa, teve uma empresa que levou a semana retrasada uma multa de 117 milhões de libras. Okay? Então, o problema também dessas multas para as empresas vai doer, talvez não necessariamente quando olha para essas grandes multas, mas a multa do dia a dia, aquela notificação, aquele negócio de judicializar esse negócio, sabe? Então, se você não se cuidar para isso, vai começar a haver questionamento. A gente passou diversas transformações no ambiente de bar, né? Quando começaram a vir fast food, mudou o conceito de limpeza, né? Quando a gente teve telefonia aberta, mudou o conceito de reserva de telefone, portabilidade. Então, você vê que qualquer coisa que fica desregulada melhora muito a relação. E aqui vai desregular, ou vai regular de uma forma específica, a parte de vazamento de dados e como lidar com isso. Então, essas sanções e multas fazem parte do pacote, e o pior nem é esse tipo de valor, é quando quando a empresa é obrigada a parar de operar. Com aquele tipo de ação, o Ministério Público tem poder disso. Bom, o que a empresa deve fazer, né? Esse é o assunto de hoje, para encerrar aqui. Então, a empresa tem que fazer uma avaliação de como as coisas estão, tem jeito de fazer essa avaliação de uma forma razoavelmente fácil, fazer uma auditoria sobre o que fazer com isso, como vai lidar com a gestão e o concedimento dos documentos que existem. Tem ferramenta para isso, tem muita coisa. Como é que lida-se com os pedidos de coleta de dados, se faz um relatório de impacto na empresa. Esses temas que estão aqui é o dia a dia que o DPO vai orientar a empresa a fazer. Então, não é inerente ou exclusivo dele, mas alguns desses assuntos fazem parte da estruturação da empresa, a própria segurança dos dados, a governança no tratamento dos dados em geral, plano de comunicação. Eu tenho inúmeros sites, mas muitos sites já estão adequados no Brasil, já vindo de um tratamento bem legal. Você permitir que a pessoa escolha se ela quer uso de cookie na máquina ou não, está começando a rolar. Então, vai haver um acompanhamento ao longo do tempo aí, das áreas técnicas, das áreas jurídicas, para adequar a organização. É uma outra coisa, né? Certificar as pessoas, torná-las conscientes desse assunto. Vai haver uma onda de conscientização em relação a esse tipo de informação, e essa é uma das coisas que eu vou abordar amanhã no assunto do DPO, né? E a outra coisa, você não quer entrar em conflito, então a prevenção de conflito. O assunto amanhã é o DPO, então vou falar sobre dele, antecipando aqui sobre o que ele tem que fazer em média, né? Tem que aceitar as reclamações, ele tem que ser o ponto focal desse assunto, tem que ser que nem um ombudsman, tem que falar em causa do cliente, tem que prestar esclarecimentos para dentro, para fora, tem que orientar a própria empresa em relação a isso e executar as diretrizes do controlador. Então, basicamente, era isso o papo de hoje.
cumprir aqui o meu horário. E amanhã a gente está aí de volta para falar qual o caminho para ser um DPO. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então eu agradeço ao Leandro, que fez aí uma série de comentários hoje. Fico à disposição de vocês. E até amanhã. Obrigado pela audiência.